2024 promete ser de muita movimentação política no mundo. Assim como no Brasil, mais de 50 países irão às urnas este ano, levando quase metade da população mundial a fazer escolhas. Mas o julgamento de cada eleitor corre risco de ser influenciado pela inteligência artificial e a manipulação de informações. Esta semana, nos Estados Unidos, veio à tona uma gravação perfeita com a voz do presidente americano Joe Biden. Era falsa. O correspondente Américo Martins explica essa enorme preocupação. O uso da inteligência artificial para a produção de notícias, imagens, vídeos e áudios falsos já está causando polêmica nas eleições dos Estados Unidos. Um áudio falso simulando a voz do presidente Joe Biden circulou nos últimos dias, às vésperas das eleições primárias em New Hampshire. O áudio pedia para os eleitores democratas não votarem nas prévias eleitorais. A Casa Branca confirmou que Biden não gravou o áudio e a campanha do seu rival, o ex-presidente Donald Trump, também negou qualquer envolvimento com o caso. O procurador-geral de New Hampshire abriu uma investigação sobre o caso e vai tentar descobrir e punir quem está por trás disso. A CNN conseguiu acesso ao áudio falso. Repare como, de fato, a voz é parecida com a do presidente Biden. Republicans have been trying to push nonpartisan and Democratic voters to participate in their primary. What a bunch of malarkey. We know the value of voting Democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. Este certamente será apenas o primeiro de muitos casos do gênero durante as eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos, que tem tudo para serem muito polarizadas e sujas. Para piorar, apenas 5 estados americanos possuem legislação proibindo o uso de inteligência artificial em campanhas políticas. Neste quesito, o Brasil está muito à frente dos Estados Unidos. Graças à atuação dura e imediata de órgãos como o TSE e o STF para proibir e punir a divulgação de fake news, deepfakes e desinformação. Américo Martins para a CNN Brasil. Aqui no Brasil, a inteligência artificial também foi discutida pela Justiça Eleitoral durante uma audiência pública sobre as regras para as eleições municipais deste ano. Eu volto com a repórter Marina Demori. Oi, Marina. Isso, Márcio. Essa audiência pública contou com a participação de especialistas, pesquisadores, entidades e partidos. Foi uma discussão comandada pela ministra Carmen Lúcia, que é a vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e que teve como objetivo justamente ouvir as propostas de alterações, aquelas que foram apresentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o uso da inteligência artificial durante as eleições e já de imediato nas eleições desse ano, de 2024. O entendimento é que é preciso ajustar o texto para definir melhor em quais casos a tecnologia será proibida e especificar a quem cabe a responsabilização sobre esse tema. O uso das ferramentas de inteligência artificial nas eleições é uma das grandes preocupações do TSE, especialmente esse ano, justamente pelo potencial que tem de desequilibrar o pleito em caso de uma atuação maliciosa, como a gente já vê, infelizmente, acompanhando, que acontece, já nas redes sociais. Parte dos especialistas que acompanha também as discussões sobre esse assunto entende que a Corte também deveria ampliar o debate sobre a desinformação e o alcance da Justiça Eleitoral em derrubar aqueles posts que são falsos ou até mesmo descontextualizados. Só lembrando, Márcio, para encerrar, que em janeiro a Suprema Corte, então, apresentou uma proposta de alteração nessas regras de uso da inteligência artificial. Essas propostas, essas sugestões que foram feitas durante a audiência pública agora serão incorporadas a esse texto e o TSE tem até o dia 5 de março para aprovar ou não, então, essas propostas para que elas possam valer já nesse ano. Márcio. Muito obrigado, Marina Demori.
Para a gente entender melhor esse risco da inteligência artificial na política, como se proteger disso, eu converso com Bruno Andrade. Ele é coordenador geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bruno, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Você deve ter ouvido no trecho da reportagem do Américo Martins a voz do Joe Biden, a fala de Joe Biden pedindo para os americanos, os democratas americanos, não irem votar nessas últimas primárias. Assustador, né? Boa noite, Márcio. É assustador. A gente já teve outros exemplos. Os Estados Unidos é apenas mais um recente, mas a gente teve na Argentina, na Europa, a gente já tem alguns exemplos da inteligência artificial influenciando diretamente a escolha do eleitor. O Brasil, nesse esforço, Bruno, para colocar alguma regulação no uso da inteligência artificial nas campanhas políticas? A gente tem uma legislação que já proíbe a desinformação, a gente tem, inclusive, previsão de crimes que combatem a desinformação. A inteligência artificial, ela em si, ela não é maléfica, ela pode ser utilizada de forma a, inclusive, baratear custos de eleição, só que a gente tem que cercar o mau uso. Então, esse exemplo do Joe Biden, a questão de você fazer ilações em relação a inimigos candidatos para que um não voto ou entender que ele está cometendo algum ilícito, é esse tipo de uso indevido que a gente tem que atacar. É algo muito novo, né, Bruno? Mas eu te pergunto se já existem exemplos em outros países de um controle bem feito, de um controle eficaz nessa questão de inteligência artificial. Olha, o combate ainda não está maduro o suficiente. Então, a gente tem algumas legislações, por exemplo, a Alemanha, que regulamenta as redes sociais, porque qual é o problema? O volume dessas informações, o conjunto de informações passado como desinformação é muito grande. Então, é possível para uma pessoa, alguém fiscalizar, um juiz sozinho. Então, a gente precisa usar tecnologia para combater esse tipo de atuação. Então, a ideia é você usar em parceria com as redes sociais, elas introjetarem os valores democráticos e combaterem isso. Elas conseguem combater, por exemplo, pirataria em relação a direitos autorais. Se alguém tentar colocar uma música indevidamente num vídeo, em 2, 3 minutos as plataformas conseguem derrubar. A ideia é que consiga fazer essa mesma questão com deepfake, com desinformação, com fake news. Talvez a questão principal seja ser transparente, né? Ter transparência. Usou a inteligência artificial, diga que é inteligência artificial. De alguma forma, isso fica muito claro para quem está assistindo aquele filme, aquela propaganda daquele candidato. Esse é o mote que a Justiça Eleitoral veio e colocou a minuta de resolução. Então, a ideia é permitir o uso lícito da inteligência artificial, mas dizer ao eleitor, olha, o que você está assistindo é um programa, é um produto, é uma fala produzida por inteligência artificial, seja com uma logomarca, seja com uma tarja, seja com um aviso, para que o eleitor, ele compreenda que aquela informação é decorrente de uma inteligência artificial e faça os juízos de valor sobre o seu candidato. É fácil identificar quem faz uma fake news com inteligência artificial e talvez tão grave quanto quem dissemina essa fake news, especialmente pelas redes sociais? Olha, não é fácil, nenhuma coisa nem outra, nem quem produz e nem quem dissemina. A disseminação, ela tem o problema da pulverização mesmo. Então, um sobrinho, um tio, um pai meu, ou bots, ferramentas tecnológicas que fazem essa disseminação. E a produção, conforme a gente tem uma tecnologia tão evoluída, a gente, por vezes, não consegue pegar o meandro dessa produção. Então, a gente tem que gerar consequências para o efeito. Então, beneficiou determinado candidato, fez alguma ilação contra candidato B, contra candidato C, a gente tem que punir esses efeitos. Porque se a gente não consegue punir a origem, a gente tem que punir pelo menos o destino. Eu conversei com Bruno Andrade, ele é coordenador geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite. Obrigado, Márcio. Boa noite.